Oi, gente, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Hoje, terça-feira, dia 21 de julho do ano de 2000, em plena quarentena. Hoje nós vamos receber a Thalita Nazaré, de Roma. Ela é gestora e bióloga e tem um projeto aqui na Serra dos Toledos, aqui no quintal da nossa casa, né? E ela vai mostrar pra gente o lar de inúmeros animais, né, dos animais que habitam a Serra dos Toledos. Espero que vocês gostem. Vamos esperar o pessoal aí para entrar. Eu fui conhecendo um pouco do trabalho da Thalita, maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes de saber as espécies que tem pertinho da gente. Oi, Luzia. Oi, Solon. Vamos torcer. Oi, Solon. Agora vai. Oi, Vivi. Oi, Thalita. Thalita, eu acho que o Instagram hoje ele não está querendo te deixar mostrar a sua beleza nas redes sociais, viu? Tudo bem, não tem problema. Thalita, então vamos seguir do jeito que dá aqui. Às vezes, no meio da live, a gente possa conseguir uma conexão aí, Tudo bem. viu? Agora você está no Wi-Fi ou você está no 3G? Eu tô no 4G. Thalita? Thalita? Oi, boa noite. Thalita, então vamos seguir assim, do jeito que a gente conseguiu, por enquanto? Pode ser? Então, como eu estava falando para você, Thalita, eu quero aproveitar aqui já para agradecer você. Eu sei que você está aí cheio de coisas para fazer sobre esse projeto, né? Então, eu quero aproveitar e agradecer em nome de toda a equipe da Projeto Vida Academia e Personal Trainer por você ter arrumado um tempinho para vir falar para a gente desse projeto, para vir falar para a gente sobre as espécies que habitam aqui pertinho de casa, né? A Serra dos Toledos. Então, muito obrigado e espero que seja um sucesso aí o seu projeto e que a gente possa contribuir da melhor maneira possível.
Ô Thalita, que legal. Então, você veio de. Não é tão longe daqui, mas veio conhecer a nossa casa aqui, ou você já morava aqui? Como que é? Thalita, o seguinte, não estamos ouvindo a Thalita. Ninguém está te ouvindo, Thalita, só eu. Sério. Ó, tá todo mundo falando sem áudio, só o áudio da Vivi. Não sei, tenta passar de novo para o seu Wi-Fi para gente, por favor. Você falou, só eu que estou te ouvindo. Vamos ver. Não, mas o Instagram, ele tem dado isso mesmo. Às vezes eu estou marcando sempre às 20 horas, porque é o horário que tem menos problemas, sabe? Deixa eu ver se o pessoal tá ouvindo agora. Não, continua não. É, eu vou tirar você de novo. Espera aí. Só um minutinho. Thalita, Oi, tá me ouvindo? estou. Está me ouvindo? Eu estou, perfeitamente. Deixa eu ver se o pessoal está ouvindo agora. Nada, Thalita. Agora ouvi. Agora o pessoal está ouvindo, Thalita. Estão me ouvindo agora? Estão. Agora estão. Você pode, então, voltar na primeira, na sua apresentação, por favor? Sim, sou gestora e bióloga. Eu me formei no Instituto Campos Inconfidentes e desde 2011 que eu venho trabalhando com mamíferos, venho me especializando com cursos, levantamento, monitoramento, soltura. E a partir desse momento, eu tive a oportunidade de estar fazendo mestrado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos aqui aí na Universidade Federal de Itajubá, onde eu tive o prazer de conhecer a doutora em Meio Ambiente, a Daniela Rocha Teixeira, e desse encontro surgiu o projeto de pesquisa fomentado pela CAPES, que é uma coordenação de aperfeiçoamento pessoal de nível superior, onde iríamos trabalhar com mamíferos
educação ambiental e unidades de conservação. E o objeto do estudo era a Reserva Biológica Serra dos Toledos, aí em Itajubá. Legal. E o que vem a ser, Thalita, rebio? A gente falou, você falou disso para mim, mas o que vem a ser exatamente? A rebio é uma sigla. É uma sigla de uma unidade de conservação. Então, primeiro, a gente precisa ter a noção do que é uma unidade de conservação. Uma unidade de conservação é uma área protegida por lei, desde 2000. E ela tem duas categorias. Então, nós temos uma categoria que é de proteção integral, que o objetivo dela é preservar a natureza e os recursos naturais. E nós temos uma outra categoria que é o de uso sustentável, que a gente tenta compatibilizar. Então, quando eu estou dizendo a nossa rebio, ela está na categoria de proteção integral, onde que estão o Parque Nacional, a Estação Ecológica. Então, a rebio, Reserva Biológica, ela tem o objetivo principal de preservar a natureza. Ela não está na outra categoria que é de uso sustentável, como uma reserva extrativista, onde que a gente vai compatibilizar a conservação com o uso sustentável. Que legal. E o que vem a ser a unidade de conservação ou áreas protegidas? E qual a importância da gente conservá-las? Então, como eu acabei de dizer, a unidade de conservação é uma área protegida. E aí já é uma coisa, já é então, tá. Quando eu estou falando da rebio, ela é uma unidade de conservação e ela está dentro da categoria de proteção integral. Ou seja, que a gente o objetivo maior é preservar a natureza. Legal demais. E Thalita, e você tem um projeto de sensibilização ambiental por meio de dados da fauna local. Você pode nos contar um pouquinho sobre isso e nos falar sobre os mamíferos e sua importância? Sim. A hora que você quiser que eu mostre as imagens, você vai me falando que eu vou mostrando para o pessoal aqui, tá? Sim, com certeza. Vivi, então a gente iniciou com esse projeto, onde que nós fizemos o levantamento dos mamíferos. Fizemos o levantamento dos mamíferos, só que o que era importante? A sensibilização, levar o conhecimento para a população e trabalhar essa sensibilização através dos sentidos. Então, primeiro fez-se um levantamento dos animais existentes na Reserva Biológica Serra dos Toledos e, concomitantemente, trabalhou a sensibilização, a educação ambiental com os alunos das escolas estaduais que aceitaram a pesquisa. Então, trabalhamos com as escolas os sentidos. Os alunos puderam ver as imagens, ouvir o som, a vocalização desses animais, ver os vídeos desses animais, onde nós fizemos levantamento de onça parda, tatu-peba, tatu-galinha, jaguatirica. Muitas pessoas falam, nossa, o que são esses nomes? São as espécies silvestres que foram encontradas na reserva biológica. Então, tem algumas imagens que eu cedi para você, da pesquisa que você deve estar passando para o pessoal aí. Então, vou passar agora, Thalita. Beleza. Então, tá? Posso continuar falando? Pode sim. Então, e aí a gente trabalhou a sensibilização com esses alunos. Então, um primeiro momento nós trabalhamos com palestras, com imagens, com vídeos, trazendo a importância de se trabalhar com os mamíferos. Por que estudar os animais? Por que os mamíferos? Por que a importância? E aí a gente trabalhou com eles por quê? Porque as unidades de conservação, os mamíferos, todos têm uma certa importância. A gente tem que ter essa noção que todos pertencemos à Terra e todos somos importantes. Então, a unidade de conservação, ela é importante porque ela é fornecedora de uma série de benefícios.
serviços ambientais que são prestados para a gente gratuitamente. E os mamíferos que estão ali presentes, eles são importantes. Cada um tem sua importância. Eu vou falar de um mamífero tatu. O tatu, ele tem a sua importância porque ele trabalha como um urubu. Ele limpa toda a área. É ele que faz a limpeza da área. Nós temos o coati, que você está mostrando aí. O coati, ele é frutífero. Então, ele se alimenta de frutas. Então, quando ele se alimenta, a semente ela vai para o trato gastrointestinal. Depois, ele coloca as fezes no solo. E, posteriormente, isso nasce uma árvore. Então, nós temos aí animais que são plantadores de árvore. Nós temos também a onça. Por que nós vamos estudar a onça? A onça, ela é o predador. Ela que vai regular todo aquele ecossistema. Ela que vai predar a capivara, ela que vai predar o javali. Então, é ela que vai fazer toda a regulação daquele ecossistema. Então, cada animal, ele tem a sua importância. Então, se eu for falar de cada animal aqui, ele tem uma importância para a unidade de conservação, para nós, que todos nós fazemos parte de uma teia. Então, cada um tem sua importância aqui na Terra. E aí, Ira? Thalita? Oi! E a Irara? A Irara é um mustelívoro. O que acontece? Ela se alimenta de tudo. De ovos, de frutas, de restante de carne. Ele é também chamado como o cachorro do mato, porque ele é pequenininho e ele parece um cachorrinho. Então, ele tem mais ou menos uns 60 centímetros. Então, ele é um animal onívoro, que é muito importante também para a reserva biológica. E é uma espécie assim, ó, nós temos aí o lobo-guará, uma espécie que está ameaçada, ele praticamente está sorrindo, né? É uma espécie que está ameaçada de extinção. Então, na Reserva Biológica Serra dos Toledos, a gente descobriu que, além de praticamente quase 40 espécies levantadas, nós temos que muito delas estão ameaçadas de extinção. Não só na lista, nós tivemos o cuidado de procurar também, de fazer a pesquisa na lista internacional. Nós temos a lista nacional e a lista municipal. Então, os felinos encontrados, eles estão praticamente nas 3 listas. Na IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, nós temos na lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção e também na legislação do Copan de Minas Gerais. Nós temos também os primatas, o sagui da serra escuro, que você está mostrando aí. É uma espécie que também está nas 3 listas. Ele está vulnerável nas 3 listas. Nós temos também o macaco prego também, que é um outro primata que foi levantado aí, e ele também está ameaçado de extinção. E muitas das vezes, quando você olha, mas o tatu não está ameaçado de extinção, o gambá não está ameaçado de extinção aqui em Minas ou na lista nacional, mas isso não quer dizer que esse animal ele não esteja sofrendo problemas em relação à mata. Então, para você fazer um estudo para saber se aquela espécie ali ele não está sofrendo alguma perturbação, é muito complexa, porque a cada dia mais, né, a urbanização ela vai se avançando, né? E nós temos que a unidade de conservação, aí a Reserva Biológica Serra dos Toledos, ela é uma unidade de conservação municipal. Então, é importante dizer que essa unidade de conservação, ela não tem livre acesso.
Então, a entrada na unidade de conservação é possível somente com visto municipal, que é da Secretaria do Meio Ambiente, que você consegue na prefeitura. Então, não pode... a reserva biológica praticamente é mais para pesquisa somente, Vivi. E tem ecoturismo na Serra dos Toledos? Não. Então, como eu falei para você, ecoturismo é quando eu estou falando de uma unidade de conservação de uso sustentável, que eu vou compatibilizar a conservação daquele local com o ecoturismo, entendeu? Agora, quando eu estou falando de proteção integral, é preservar. Preservar e tornar intacto, né? Olha como você pode ver esses patis, né, se alimentando, né, aí na reserva. É uma riqueza muito grande, a família de pati passeando, fazendo alimentação. Você pode ver que atrás tem um pati mais escuro, né? Ele é o alfa, então você pode perceber que o pati macho, ele é mais escuro. Nós temos uma paca passeando por aí. A paca é um roedor. Olha que belezinha. Para quem ama, e vale ressaltar, né? Para quem gosta realmente da biologia, é isso. Não tem sol, não tem frio, não tem alegria, não tem tristeza. Você tem que arregaçar as mangas e enfrentar por um bem maior, né? Que é levar a população o conhecimento. Então, muitas das pessoas não tinham conhecimento dessas espécies. E tão pertinho, né, Thalita? Sim. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um aluno da academia. Ele falou: Vivi, queria muito assistir essa live, deixa gravada lá, porque o pessoal, eu vou andar de bike para lá e o pessoal fala que tem onça. Tem mesmo, eu falei, só assistindo para ver. Então, a gente trabalhou com a parte da sensibilização através dos alunos para tornar multiplicadores do conhecimento. Então, muitos dos alunos, eles não conheciam unidade de conservação, então eles tiveram esse conhecimento agregado da unidade de conservação. Tiveram também, né, o conhecimento sobre as espécies, porque às vezes no livro de ciências, biologia, nós trabalhamos com grandes mamíferos, elefante, tigre, e que muitas pessoas não conhecem a sua fauna do seu próprio bioma, do bioma Mata Atlântica. Então, às vezes as pessoas não têm o conhecimento do próprio mamífero que está ali perto dele. Então, assim, o importante foi isso, que a pesquisa levou o conhecimento da unidade de conservação, levou o conhecimento também das espécies, principalmente das espécies ameaçadas de extinção. Então, muitas pessoas, às vezes, faziam uso, né? Porque, para se chegar à reserva biológica, o bairro mais adequado, que eu digo assim, porque a reserva biológica, nós estamos em Minas, então o local é totalmente acidentado. Então, segue-se pelo bairro Peroba. E o bairro Peroba é um bairro onde que vários projetos vêm acontecendo. Agricultura familiar, vários projetos também, que o Laboratório de Educação e Sustentabilidade, é onde que eu faço a pesquisa, tem outros projetos relacionados a quê? A trabalhar com educação ambiental na zona rural. Levar o conhecimento para essas pessoas, porque essas pessoas elas têm muito, muito conhecimento. Então, levar mais conhecimento para não caçar, para não fazer uso do alimento desses animais. Então, não só levar isso para dentro da zona urbana, mas também para a zona rural, Vivi. Thalita, uma das minhas perguntas seria exatamente essa. Se devemos ou se comer as carnes de animais silvestres. O que você tem a dizer
em relação a isso, já que você falou sobre as pessoas caçarem para poder se alimentar? Então, nós não devemos comer a carne de animais silvestres porque elas podem estar contaminadas. Então, quando a gente está falando de um sistema dentro do meio ambiente, onde que tem animais silvestres, então ele tem toda a contaminação, ele está contido ali dentro. Então, ele está equilibrado. A partir do momento que eu vou lá e vou fazer uso de uma carne, por exemplo, de um tatu. Então, o tatu, ele trabalha, como eu disse, ele que faz a limpeza, então ele que come carniça. Então, toda aquela carne que está em putrefação, todos aqueles restos de alimento, é o tatu que faz. Então, eu vou alimentar daquele animal silvestre que às vezes ele pode estar contaminado. Então não tem a necessidade. Hoje nós temos o alimento fácil, nós temos no supermercado também, né? E o alimento também não está exorbitante e a gente também pode plantar. Então não devemos comer a carne de animais silvestres, principalmente pelo contágio, né, o Vivi? Sim, com certeza. E Thalita, você tem noção, mais ou menos, de qual que é a abrangência da Serra dos Toledos e como que é o envolvimento na luta pela preservação daqueles que residem nessa área da Serra dos Toledos? A Reserva Biológica Serra dos Toledos, ela tem aproximadamente 1.128 hectares. Ela pega desde Delfim Moreira, sentido Maria da Fé. Então, as pessoas que estão ouvindo, quando a gente sai ali da entradinha de Itajubá, que a gente vai sentido Peroba, então a gente vai contornando a reserva biológica, leva praticamente, aproximadamente de carro, uns 40 minutos para você chegar até um local, e depois leva mais ou menos umas 2 horas para você chegar ao cume da reserva. Então ela é muito grande e tem vários projetos relacionados principalmente com professores não somente da Unifei, que estudam as riquezas, os benefícios, tanto do solo, da árvore, da fauna residente nesse local. E mais... Pode falar. Pode terminar, desculpa. E mais... Não, eu pergunto depois. Ah, tá. E mais projetos que queiram abarcar a Reserva Biológica Serra dos Toledos estão bem-vindos. A pessoa que estiver interessado em algum projeto pode procurar o Laboratório de Educação Ambiental e Sustentabilidade, procurar a professora Daniela, e a gente pode desenvolver projetos, com certeza, para a reserva biológica, entre outras unidades de conservação. E as instituições e empresas, elas apoiam esse projeto ou outros projetos de conservação ambiental, Thalita, que você tem, que você sabe? Sim, tem, com certeza. Tem várias instituições, a National Geographic, a Fumbio, eles lançam projetos para auxiliar. Então, tem várias empresas e empresas particulares, e eles lançam editais para fomentar conservação, natureza, água, solo, entre outros. Mas aqui em Itajubá, alguma empresa apoia os projetos como o seu, por exemplo? Não, o meu, como eu disse, foi a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, o próprio Unifei e o IRN, né, o Instituto de Recursos Naturais. Empresa privada nenhuma participou auxiliando, e é bem-vindo, né? Então, se alguém quiser procurar você e tiver, porque necessita.
Então, vários outros projetos que a gente vislumbra para a reserva biológica Serra dos Toledos necessita de equipamentos, necessita de pessoal instruído, né, e capacitado, e para isso necessita também de recursos, né? Sim, e exatamente isso. Essa é a ideia até de fazer esse convite para você, além de você poder apresentar essa riqueza que é do nosso ladinho aqui, né? E que muitos, como você mesmo me falou um pouquinho antes da live começar, que não sabiam dessa reserva, né, Uhum. ambiental. Então, para poder também, quem estiver assistindo, que saiba como ajudar, ou que conheça alguma empresa que possa ajudar, qualquer coisa, é só me falar, eu passo o telefone da Thalita, ou ela passa algum outro número que possa estar entrando em contato para a gente poder fazer a nossa parte também. Com certeza. E, Thalita, você falou de que foi para a praça, né, levou alguns cartazes, e que muitas pessoas não conheciam. Existem métodos para educação ambiental e se você tem alguma sugestão de como a comunidade pode contribuir no projeto de preservação de forma mais ativa? Sim. Primeiro, para falar sobre o projeto que a gente levou para a praça, foi a convite da própria prefeitura, através da Larissa, que trabalha no departamento de meio ambiente, que ela fez o convite para a gente trabalhar na Semana do Meio Ambiente. E aí nós pensamos, nossa, como vamos trabalhar com o pessoal? E aí nós fizemos os banners com as imagens desses animais e com algumas informações. Então, foram mais de 20 banners de animais e eles foram expostos durante 2 dias na praça. E aí foram escolas, foram pessoas que estavam ali passeando e foi importante por isso. Porque as pessoas se aproximavam e questionavam. Nossa, que animal bonito! E aí, quando a gente argumentava que aqueles animais eram da reserva biológica, que era uma unidade de conservação, as pessoas, muito delas desacreditavam. E a maioria delas não sabiam. Então, esse também já foi um trabalho de educação ambiental, de levar o conhecimento. Então, a educação ambiental, Vivi, é algo que tem que ser contínuo, é algo lento, é algo que tem que ser persistente. Então, você não consegue mudar, às vezes, o pensamento, ou transformar o pensamento da pessoa de uma hora para outra. Então, é uma sementinha que você vai plantando, que você vai regando, e que você vai trabalhando para que ela possa mudar de atitude, possa ter um pensamento não único, mas global. E esse trabalho, essa educação ambiental, ela é contínua e persistente. E é muito trabalhoso, mas é muito gratificante. Não existe idade. Pode ser criança, pode ser adulto, pode ser adolescente. Tudo é possível, porque o ser humano, ele não é imutável. Então, quando a gente trabalha com amor com as pessoas e tenta mostrar para elas a verdade, então muitos mudam. E um solo muito fértil, que eu digo, é as crianças. As crianças é um solo muito fértil para se trabalhar. Então, esse trabalho de sensibilização ambiental, ele já passou vários níveis. Então, nós trabalhamos com a parte de ensino superior, trabalhamos também com o ensino médio, estamos trabalhando com a educação infantil. E é lindo de se ver aquelas crianças que aprendem, que levam para casa e que, às vezes,
nós somos abordados pelos pais que querem saber mais e o que podem fazer, né? Porque o filho está apaixonado, porque o filho pediu para proteger os animais, que os animais são importantes. Então, assim, a cada dia mais eu aprendo um pouquinho mais com a parte da educação ambiental. E que não existem barreiras. Tem que ter boa vontade e ser persistente. O Solon fez essa pergunta e você acabou de responder. E Thalita, os mananciais da serra estão em área preservada e a mata ciliar abundante em torno dela? Então, como eu falei para você, a Reserva Biológica Serra dos Toledos, então é uma unidade de conservação, e aí o que acontece? Ela contribui para a proteção da biodiversidade e muito mais. Então, uma unidade de conservação, ela é fornecedora de uma série de benefícios. Hoje nós conhecemos também como serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos os serviços de suporte, que a unidade de conservação dá. Serviço de suporte Nós temos o serviço de suporte, ela nos beneficia com a água, os mananciais, nos beneficia também com a madeira, com os nutrientes. Então, quando você fala os mananciais, nós temos árvore, e a árvore gera água. Por quê? Quando a gente entra no ciclo hidrológico, lá nós vemos que se tem umidade, chove, as gotículas da água, elas vão cair sobre as folhas, que vão cair sobre o caule, vão infiltrar e aquela água vai ficar ali. Ela não vai para o rio e vai para o mar. Então, aquele local, ele continua úmido e ali ele vai mantendo um microclima. Então, vai mantendo a água naquele local. Nós temos, então, outro serviço de regulação. As árvores, elas nos servem como um serviço de regulação de enchente, regulação de seca, além dos serviços culturais, que são serviços que não são materiais, como o ecossistema com valor espiritual e religioso, recreativo. Que sensação que a gente tem de ir na natureza, sentir aquele ar fresco, aquela cachoeira, é uma paz interior que a gente tem. Então, são todos esses serviços que são chamados serviços ecossistêmicos que estão nos dados gratuitamente. Sim. O Alessio acabou de fazer uma pergunta, Thalita. Thalita, foi identificada alguma surpresa positiva, algum animal inesperado? Da mesma forma, algum animal não está mais presente? Porque eu vi que tem fotos de 2014, né? Uhum. Olha, tem espécies... Quando a gente vai fazer um levantamento, a maioria das pessoas pensa, nossa, a gente quer encontrar uma onça parda, um lobo-guará. Então, a surpresa foi essa. Que espécies de topo de cadeia estavam ali presentes. Como a onça parda, como o gato do mato pequeno, que é a espécie Leopardo gutulus, que é uma espécie assim, por ser animais crípticos que são difíceis de ver e eles também têm hábitos noturnos, então é difícil o levantamento. Então foi uma outra espécie encontrada, que foi uma grande surpresa para a gente. E os primatas. Então, vários levantamentos que eu fiz vários levantamentos e assim, eu sempre tinha vontade de realmente poder ver. Então, o macaco prego, a gente teve a possibilidade de ver o macaco prego, não somente porque aqui nós entramos em métodos de levantamentos, então tem câmeras que trabalham com infravermelho e detecção. Então, a hora que o animal aparece, ela começa a gravar ou ela tira foto.
E você tem a possibilidade, através do levantamento, através de caminhadas, você se deparar com esse animal, ou seja, uma observação direta. Então, nós tivemos a possibilidade de ver o macaco-prego, o sagui da serra, ouvir a vocalização do bugio na serra, e também um outro vestígio encontrado, além das imagens, do vídeo do lobo-guará, né, as fezes do lobo-guará, que é muito característica do lobo-guará. O lobo-guará, ele faz as fezes dele em cima de cupins para demarcar território. Então, foi um outro vestígio, né, uma outra surpresa para quem é biólogo, né? Cada detalhe é muito importante. E aí também vale ressaltar, porque a pesquisa faz muito tempo, então houve um momento na pesquisa que alguns gados entraram na área da pesquisa, porque a pesquisa ela foi feita em 24 hectares. A reserva biológica é 1.128. Então, ela foi feita em menos de 3% de toda essa área. E durante a pesquisa, houve, né, a presença do gado, a presença de cães, e para responder, né, a pergunta do Alessio. Então, o que foi de inédito para a gente e que é de pesquisa? A onça parda que aparecia, ela não voltou para aquele local. E pesquisas recentemente, o que acontece com a onça parda? O animal, ele tem um instinto de predação, então ele tem como se fosse um sexto sentido. Então ele passa naquele local, ele sente um cheiro diferente, ele vai recalcular totalmente a rota dele. E ele não vai passar naquele local com medo da predação. Então, pela presença de cães e pela presença também do gado, essa onça não apareceu por vários meses, enquanto aquele gado não saiu do local, porque as câmeras registravam, a gente estava presente também ali, né? Praticamente de 15 em 15 dias está na reserva, ou às vezes até menos, de 10 em 10 dias. Então, enquanto aqueles animais invasores não saíram daquele local, a onça não voltou àquele local. E isso é pesquisa científica e nova em relação a esse medo de perturbação que a onça sente. O Diogo, a pergunta dele, Thalita, foi quais foram as dificuldades que vocês encontraram, que você encontrou no trabalho, para realizar esse trabalho? As dificuldades foram mais físicas, porque é um local extremamente longe, ou seja, eu resido em Confidentes, então para que eu pudesse sair para fazer essa pesquisa, 220 quilômetros, então eu levava mais de 2 horas para estar na cidade de Itajubá, e levava mais 40 minutos para chegar até o bairro Peroba. E depois levava mais ou menos 1h30, 2 horas para chegar até o início da reserva. Então, a dificuldade mesmo foi física, porque precisa ter muita resistência, precisa acordar de manhã, precisa subir montanha, precisa se arriscar. A gente também está num local que é do animal, então você sente o receio, porque você está fazendo uma pesquisa, então, numa área de 1.128 hectares, dentro da reserva biológica, há a possibilidade de ter onça pintada. Então, uma onça pintada, ela é topo, ela é elite. Então, se essa onça se depara com a gente, é praticamente morte na certa. Se ela veio e ela sentia vontade de predar, então tinha todo esse medo, né?
porque o restante, praticamente a força de vontade, a pesquisa em si cobria. Mas o medo iminente de encontrar uma espécie que ela está no seu local natural e que a gente está fazendo a pesquisa, né? Era um medo ali que estava presente conosco. O próprio Diogo, ele perguntou se vocês fazem trabalho de consultoria, pois é uma área de poucos profissionais capacitados. Sim, trabalho também com consultoria para fazer levantamentos da fauna, não só de mamíferos, né? Porque quando a gente fala fauna, nós estamos falando de répteis, estamos falando de cobras, de sapo, então nós estamos falando de fauna. Fazemos levantamento da fauna, também fazemos levantamento da flora também. Atualmente eu participo do plano de manejo da cidade de Pouso Alegre, onde a gente está trabalhando com a parte de educação ambiental e também com a parte de unidade de conservação. Ô, Thalita, mas você tinha comentado já na hora que eu fui passando as imagens que alguns desses animais estão em extinção. Todos eles que estão aqui em Itajubá ou não? Então, olha, o lobo-guará. O lobo-guará, ele está ameaçado nas 3 listas. Tanto na internacional, quanto na nacional, quanto no estado. A onça-parda, ela está vulnerável tanto na lista nacional quanto do nosso estado. A jaguatirica, ela está criticamente ameaçada aqui em Minas Gerais. Nós temos o gato do mato pequeno, ele está ameaçado e vulnerável nas 3 listas. Nós temos a lontra, que não tem a imagem da lontra aí com você, ela está ameaçado nas 2 listas, na internacional e na nacional. Nós temos aí o sagui da Serra Escura. Ele está ameaçado nas 3 listas, na nacional, na internacional e na região de Minas Gerais. Então, nós temos várias espécies que estão praticamente ameaçadas, porque às vezes, Vivi, uma espécie que está ameaçada em Minas Gerais, por exemplo, o coati, ele pode estar ameaçado no Rio Grande do Sul, mas ele não está ameaçado aqui. Porque o comportamento do animal, né, com aquele equilíbrio, com aquela competição, ele é muito diferente de um local para o outro. Então, o que eu posso dizer é que, às vezes, algumas espécies, elas não estão em um estado, mas pode estar no outro. E a lista, a internacional, que é a IUCN, que é a lista padrão, que é a Internacional de Conservação da Natureza, é como se fosse a base, né? E a gente viu ali que a maioria dos animais, eles estão ameaçados na lista internacional e na nacional. Então, assim, os nossos esforços para preservar, para conservar a natureza, ele tem que ser constante. Então, tem que ser desde pequeno, mostrando a importância que aquele animal tem. Eu vejo pelo gambá, às vezes as pessoas têm muito medo do gambá, acham feio, e ele faz um serviço assim maravilhoso. Ele que é o predador principal do escorpião. Ah, mas eu tenho galinha ali no meu quintal, o que tem a ver isso? Então, a galinha, ela tem o hábito diurno, e o escorpião tem o hábito noturno. Então, quem que tem o hábito noturno? O gambá. Então, o gambá sai à noite, e é o gambá que vai predar o escorpião. E o escorpião pode trazer problemas para os seres humanos, a picada pode até ser fatal para uma criança. Então, a gente vem mostrando a importância do animal, de cada animal, que ele tem uma importância no ecossistema. E é isso que é importante a gente saber.
que tudo faz parte de uma rede, que cada um tem a sua importância. E é através da educação ambiental, pontual, contínua, persistente, que a gente tenta levar isso para a população. Nossa, então nós temos uma riqueza mesmo aqui do lado, né, Thalita? Sim. E o que você poderia falar ou deixar aí de dicas para as pessoas que estão assistindo a gente, de alguma maneira de como preservar tanto a parte, né, da fauna, da flora? Que dicas que você poderia deixar para entrar na cabeça das pessoas mesmo, sabe? Porque eu acho que aos pouquinhos a gente vai mudando a cabeça das pessoas, levando em consideração a importância olha, dessas belezuras aqui, dessas riquezas, que se a gente não cuidar, já já a gente não vai ter o privilégio de ter mais. Com certeza. O que eu posso falar é que a intenção é sempre a melhor, que as pessoas tentem ter o que você está falando, multiplicador. Então, a partir desse conhecimento que eu tenho, da riqueza que eu tenho, da biodiversidade que eu tenho na minha cidade, do meu lado, dos benefícios que esses animais, os benefícios que essa unidade de conservação tem, que eu possa multiplicar isso positivamente numa roda de conversa, que é dessa forma. A educação ambiental, ela não é só daquela forma informal, ela pode ser daquela forma formal, ela pode ser de uma forma informal, conversando, comunicando, levando o conhecimento correto para as pessoas. Então, o meu intuito maior é propagar o conhecimento das espécies, da unidade de conservação e dos benefícios que os moradores de Itajubá têm, de uma reserva biológica enorme que tem vários benefícios. E espero que as pessoas que assistiram possam passar isso mais em frente. E vou deixar meu contato, porque tem vários artigos já publicados da Reserva Biológica Serra dos Toledos, dos animais existentes, dos animais invasores e os problemas causados também. Então, as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais, tem vários artigos publicados em revistas renomadas do trabalho que está sendo feito aí, de uma forma formal, e também outros trabalhos que a gente vem fazendo aí. Na Semana do Meio Ambiente a gente não pôde devido à pandemia, mas a gente sempre está na praça, sempre está levando conhecimento, o levantamento ainda acontece, então tem muito mais espécies de animais que estão sendo levantadas aí, e a gente também pode, sei lá, achar outras espécies, porque a gente está trabalhando com a fauna, com os mamíferos, mas a gente pode encontrar outras espécies aí, e a gente vai levar isso para a população, tanto da zona rural quanto da zona urbana também. E isso é muito importante também, queria agradecer esse espaço, Vivi, para poder levar para a população esse conhecimento, isso é muito importante, não só sobre a importância, mas sobre as espécies, e obrigado pelo espaço, Vivi. Imagina. Thalita, ó, a gente tem aí 6 minutinhos praticamente, e eu tenho mais 2 perguntas aqui. O Solon, ele disse que ele tem interesse em contribuir com o projeto, então depois, se você puder, você passa, ou se você quiser já escrever aí para mim no comentário aonde que ele deve procurar, qual o telefone que ele deve procurar, senão eu passo para ele depois, tá? Sim. E tem a pergunta do Alessio. Thalita, foi identificado algum fato ligado à caça ilegal? Então, olha, em relação à caça ilegal, o que eu posso falar para você? A caça é proibida no Brasil e eu não posso dizer que eu vi caça lá, então mais seria os moradores que talvez possam ver ou até presenciar. Então a caça, ela é ilegal
ela não é legal no Brasil. Ah, mas tem a caça do javaporco. Tem, mas ele precisa de um plano de manejo, você precisa de uma autorização, né? Porque senão você pode ser autuado. E essa autorização você consegue no IBAMA. E ali na Reserva Biológica Serra dos Toledos, a gente vê que há um equilíbrio entre as espécies. Há espécies que estão ameaçadas de extinção, só que a reserva é enorme, né? Então ali é proibido caçar. É proibido no Brasil e é proibido caçar ali. É isso que eu posso dizer. Ótimo. E a Silvia, ela perguntou o seguinte: Thalita, em alguns estados existem leis de proteção a certos animais. Por exemplo, a onça no estado do Paraná, se o motorista atropela, ele paga uma multa. Em nossa região, existe algo neste sentido? Não, aqui na nossa região, se atropela, não que a pessoa vai ter que pagar uma multa. A gente precisa trabalhar mais com a sinalização. Enquanto eu ia de Inconfidentes até Itajubá, eu também fiz um levantamento de atropelamentos e em um dia eu já cheguei a ver 38 animais mortos. Ai, que atropelados. Então precisa de sinalização. Então necessita vários projetos, né? Não só para sinalização para as pessoas andarem mais devagar, principalmente naqueles locais que a gente sabe que são locais que são trilhas de animais. Ele vai passar de uma mata para outra. Então, assim, eu já vi desde cachorro do mato, tatu, capivara, entre outros animais. Mas aqui em Minas Gerais, eu não tenho conhecimento sobre alguma multa que a pessoa tem que pagar por atropelar um incidente, né? Um incidente não, né? Ó, o nosso vice-prefeito da cidade está online aí, está assistindo a nossa live, o Christian. Então, fica a dica, né? Para colocar mais placas, mais sinalização aí. Thalita, e só para a gente finalizar, antes que o Instagram desligue aqui, eu vou a pergunta do Toshonishi. O perigo de extinção de uma espécie, então, pode-se dizer que é pela adaptabilidade no habitat? E a alta procriação de uma certa espécie seria mais por ser um bioindicador de algo? Um bioindicador de? Algo. Sim. Por exemplo, se você tem capivara, se ela está procriando demais naquele local, há algum desequilíbrio. Quem que faz a regulação daquele animal? É a onça. Então, algum desequilíbrio tem naquele local, que são indicadores. Então, todo animal, ele acaba sendo um bioindicador. Agora, a outra pergunta que ele fez no começo, você pode voltar para mim, por favor? Claro, claro. O perigo de extinção de uma espécie, então, pode-se dizer que é pela adaptabilidade no habitat? Sim, o perigo de extinção de uma espécie para outra, ela está relacionado com o habitat e com todo o equilíbrio, predação, o habitat daquele animal ali, se há doenças naquele local. Então, por isso que eu falo, uma espécie que esteja adaptada aqui em Minas Gerais, ela pode entrar em risco de extinção, sim, porque talvez aquelas espécies sejam únicas, se, por exemplo, há um desequilíbrio, não tem caça abundante. Então, o que a onça